Olá você, meu irmão, olá você, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Mártison e nós estamos aqui chegando no último vídeo da primeira carta de São Clemente Romano aos Coríntios. Nós estamos estudando, estamos lendo juntos, pais da igreja. Começamos pelos padres apostólicos, em especial pela primeira carta de São Clemente Romano aos Coríntios. São Clemente Romano, que foi um dos papas da Igreja Católica. Você é o meu convidado a se inscrever no canal, ativar as notificações. Tem uma playlist aqui no canal, onde eu já gravei todos os vídeos comentando e lendo essa primeira carta. E nós estamos aqui terminando. Esse vídeo é basicamente o último. Nós iremos ler aqui uma grande oração que São Clemente fez. E você é o meu convidado a vir comigo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veja, se você tem este livro da editora Paulus, você vai abrir na página 58. Se você não tem, você pode adquirir nos links aqui da descrição e ainda ajuda o canal Apostolado Católico. Beleza? Olha só, nós estamos aqui no capítulo 48. São Clemente, eu vou ler aqui o restinho do 48 de novo, tá? Que é para contextualizar um pouco. Olha o que São Clemente vai dizer sobre a questão da desobediência, da falta de unidade, da ingratidão para com o bispo. Veja, arranquemos logo esse mal, lancemo-nos aos pés do Senhor, choremos e supliquemos, a fim de que Ele nos atenda, nos reconcilie e nos restabeleça na prática nobre e santa do amor fraterno. Então, São Clemente está criticando toda aquela desunião, toda aquela falta de unidade na comunidade. E aqui ele faz esse apelo. Depois dele, ele dá uma chicotada na comunidade. Caríssimos, é vergonhoso, é muito vergonhoso que a comunidade antiga de Corinto esteja com cisma para com seus presbíteros, com seus bispos. Depois ele faz esse pedido de conversão. E aqui, vamos continuando. Esta é a porta da justiça aberta para a vida. Como está escrito: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas para proclamar o Senhor. Eis a porta do Senhor, os justos entrarão por ela. Muitas são as portas abertas, mas a da justiça é a de Cristo. Felizes são todos os que entram por ela e dirigem seu caminho na santidade e na justiça, cumprindo todas as coisas sem perturbação. Cada qual seja fiel, capaz de expor o conhecimento, sábio em julgar os motivos e puro nas obras. Deverá ser tanto mais humilde, quanto mais for considerado maior, e deverá procurar o bem comum para todos, e não o seu próprio bem. Olha que interessante. Basicamente, todas as frases que a gente encontra aqui, todas as palavras de São Clemente Romano são palavras inspiradas. Não estou dizendo que são que não contém erros, tá, morais, até porque não tem a inerrância da Escritura. Deverá ser tanto mais humilde quanto mais for considerado maior. Ou seja, São Clemente está convidando aquelas pessoas que são consideradas os maiores, os que têm mais conhecimento, mais status, mais poder, a se comportarem com mais humildade. Isso aqui serve para nós também. E deverá procurar o bem comum para todos, e não o seu próprio bem. Quantas vezes nós vemos dentro de comunidades, grupos, paróquias, esse comportamento de que, infelizmente, pessoas ou até mesmo grupos acabam buscando o seu próprio bem em detrimento do bem do próximo. A individualidade se sobrepõe à unidade da igreja. Infelizmente. E São Clemente, que foi um papa, e que, infelizmente, a maioria das pessoas não conhecem,
ele está convidando que nós coloquemos aquilo que é o bem comum de todos acima dos nossos próprios interesses, que possamos levar isso para dentro de nossas pastorais, grupos, movimentos, enfim. Aqui ele vai falar no ponto 49 sobre a supremacia do amor. Quem tem amor em Cristo, cumpra os mandamentos de Cristo. Quem poderá explicar o vínculo do amor de Deus? Quem será capaz de exprimir a grandiosidade da sua beleza? A altura para onde o amor conduz é inefável. O amor nos une a Deus. O amor cobre a multidão dos pecados. O amor tudo sofre e tudo suporta. No amor não há nada de banal, nem de soberbo. O amor não divide. O amor não provoca revolta. O amor realiza tudo na concórdia. No amor, tornam-se perfeitos os eleitos de Deus. Sem o amor, nada é agradável a Deus. É no amor que o Senhor nos atraiu a si. É por causa de seu amor para conosco que Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme a vontade de Deus, deu o seu sangue por nós, sua carne pela nossa carne e sua vida pela nossa vida. Caríssimos, vede como o amor é coisa elevada e maravilhosa, e que sua perfeição está além de qualquer comentário. Quem é capaz de se encontrar nele, senão aquele que Deus tornou dignos? Rezemos, portanto, e supliquemos a sua misericórdia, a fim de sermos encontrados no amor, sem parcialidade, irrepreensíveis. Muitas gerações passaram, desde Adão até hoje, mas aqueles que pela graça de Deus se tornaram perfeitos no amor, permanecem no lugar dos piedosos. Esses hão de tornar-se manifestos, quando apareceu o reino de Cristo. Com efeito, está escrito: entrai um pouco em vossos quartos, até que passem a minha ira e o meu furor. Então eu me lembrarei do dia ótimo, e vos ressuscitarei de vossos sepulcros. Olha que beleza, Isaías 26. Somos felizes, caríssimos, se praticamos os mandamentos de Deus na concórdia e no amor, a fim de que, pelo amor, nossos pecados sejam perdoados. Pois está escrito: felizes aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Feliz o homem do qual o Senhor não considera o pecado e em cuja boca não existe engano. Essa bem-aventurança é para os que Deus escolheu por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui dispensa comentários. Se eu for comentar esta beleza que São Clemente fala, como ele mesmo fala, não existe comentário para descrever o amor. Então, ele está convidando a essa realmente vivência do amor verdadeiro no qual Deus está. Na verdade, Deus é. Aqui ele vai falar um pouco sobre a confissão dos pecados. Portanto, peçamos que nos sejam perdoadas as faltas e ações inspiradas pelo adversário. Os que foram chefes da revolta e da divisão devem considerar o que nos é comum na esperança. Aqui ele está falando para um grupo específico de pessoas que causaram uma revolta lá na comunidade, tá? Com efeito, os que procedem com temor e amor preferem sofrer eles próprios em lugar do seu próximo. Preferem condenar a si próprios, antes que comprometer a concórdia transmitida na justiça. É melhor para o homem confessar suas faltas do que endurecer o coração, assim como se endureceu o coração dos que se revoltaram contra Moisés, o servidor de Deus. A condenação deles foi evidente, pois desceram vivos para o Hades, e a morte os apacentará. O faraó, seu exército e todos os chefes do Egito, com os carros e aqueles que os montavam, afundaram no Mar Vermelho e pereceram. Seus corações insensatos se endureceram depois dos sinais e prodígios que Moisés, o servidor de Deus, tinha realizado no Egito. Irmãos,
O Senhor do universo não tem necessidade de nada. Ele não pede nada a ninguém, a não ser que se confesse a ele. Com efeito, assim diz o eleito Davi: confessarei ao Senhor, e isso lhe agradará mais do que um bezerro ao qual crescem chifres e cascos. Que os pobres vejam isso e se alegrem. E continua: oferece a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os teus votos ao Altíssimo. Depois, invoca-me no dia da tua tribulação. Eu te libertarei e tu me glorificarás. Sacrifício agradável a Deus é o espírito contrito. Sacrifício agradável a Deus é o espírito contrito. Salmo 68. Aqui, São Clemente vai falar sobre o exemplo de Moisés. Caríssimos, conheceis e conheceis bem as sagradas escrituras e vos inclinastes sobre as palavras de Deus. Nós vos escrevemos essas coisas para recordar. Quando Moisés subiu a montanha e passou 40 dias e 40 noites no jejum e na humildade, Deus lhe disse: desce depressa, pois o teu povo, aquele que fizeste sair do Egito, violou a lei. Eles depressa se afastaram do caminho que tu lhe tinhas ordenado e fizeram para si ídolos de metal derretido. E o Senhor lhe disse: eu te falei uma vez e até duas, dizendo: vi este povo, e eis que é povo de cabeça dura. Deixa-me exterminá-los. Apagarei o nome deles debaixo do céu, e farei de ti uma nação grande e admirável, muito mais numerosa do que essa. E Moisés respondeu: de modo nenhum, Senhor. Perdoa o pecado desse povo ou cancela-me, também a mim, do livro dos vivos. Ó, grande amor, perfeição insuperável. Um servo fala com liberdade ao Senhor. Ele implora o perdão para a multidão ou pede para ser eliminado juntamente com ela. Olha que interessante, né, essa citação de São Clemente quando fala de Moisés. E ele quer que os cristãos da comunidade de Corinto viva como Moisés viveu. Quando ele começa essa carta, não sei se você vai lembrar no primeiro vídeo, ele diz o seguinte: olha, a comunidade no passado vivia tão bem, vós consideráveis o pecado do próximo como o seu próprio pecado. Ou seja, a mesma coisa que Moisés faz aqui. Moisés vê aquele povo se corrompendo e Deus quer exterminar o povo pela justiça. E Moisés se coloca no meio daquele povo, porque Moisés era o pastor daquele povo. Na cabeça de Moisés, se esse povo se perder e se o Senhor os eliminar, a culpa também é minha. A culpa também é do pastor. É por isso que Moisés, como um pastor, se coloca entre Deus e aquele povo e pede clemência, pede misericórdia, pede que Deus o perdoe. É isso que o Senhor, né, na verdade é isso que São Clemente está querendo ensinar para aquela comunidade. Façam a mesma coisa. Intercedam uns pelos outros. Defendam uns aos outros. Amem uns aos outros. Tratem o erro do outro como o seu próprio erro. Sacrificar-se para o bem comum. Capítulo 54. Quem de vós é generoso, compassivo e cheio de amor? Diga ele: se por minha causa existe revolta, briga e divisões, eu vou-me embora. Irei para onde quiserdes e farei o que a multidão ordenar, para que o rebanho de Cristo viva em paz com os presbíteros constituídos. Assim fazendo, ele adquirirá uma grande glória em Cristo, e todo lugar o receberá, pois ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela contém. Assim agiram e assim agirão os que se comportam como cidadãos de Deus, sem qualquer remorso. Para citar também exemplos dos pagãos, muitos reis e chefes, em tempos de peste,
admoestados por oráculo, se ofereceram à morte para salvar com seu próprio sangue seus concidadãos. Aqui ele está citando exemplo de humildade e de vontade de defender, de amar o outro, dos próprios pagãos, tá? Muitos abandonaram suas próprias cidades no intuito de pôr fim a uma revolta. Sabemos que entre nós muitos se entregaram às cadeias, a fim de libertar outros. Não poucos se entregaram como escravos e, com preço de venda, deram alimento a outros. Muitas mulheres, fortificadas pela graça de Deus, realizaram numerosas ações viris. A bem-aventurada Judite, no cerco de sua cidade, pediu aos anciãos permissão para sair e se dirigir ao acampamento dos estrangeiros. Ela, portanto, enfrentou o perigo. Saiu da cidade por amor à pátria e ao povo que estava cercado. E o Senhor entregou Holofernes nas mãos de uma mulher. Nas mãos de uma mulher. Não foi a perigo menor que se expôs Ester, perfeita na fé, para salvar as 12 tribos de Israel, que estavam a ponto de perecer. No jejum e na humilhação, ela implorou ao Senhor que tudo vê, o Deus dos séculos. E ele, vendo a humildade dessa alma, libertou o povo, em favor do qual ele havia enfrentado o perigo. Capítulo 56. Reconhecer os próprios erros. Portanto, supliquemos também nós, pelo que se encontram em alguma falha, a fim de que lhes sejam concedidas moderação e humildade, e para que cedam, não a nós, e sim à vontade de Deus. Então, quando nos lembrarmos deles com espírito de misericórdia diante de Deus e dos santos, nossa oração produzirá frutos e será perfeita. Caríssimos, aceitemos a correção, contra a qual ninguém deverá indignar-se. A advertência que fazemos mutuamente é boa e extremamente útil, pois ela nos une à vontade de Deus. Com efeito, assim se exprime a palavra santa. O Senhor me corrigiu e tornou a corrigir, para não me entregar à morte. Salmo 117. O Senhor corrige os que ama e castiga todo filho que lhe é aceito. Disse também: que o justo me corrija com misericórdia e me acuse, mas que o óleo dos pecadores não unja minha cabeça. E diz mais: feliz o homem a quem o Senhor não recusa. Ele não recusa a advertência do Todo-Poderoso, que o faz sofrer, mas depois o restabelece. Ele fere, mas as suas mãos curam. Por 6 vezes ele te arrancará das calamidades, e pela 7ª vez o mal não te tocará. Na fome, ele te salvará da morte, e na guerra, ele te livrará da mão de ferro. Ele te protegerá do açoite da língua, e não temerás os males que te sobrevêm. Tu rirás dos injustos e dos maus, e não temerás as feras, porque elas estarão em paz contigo. Depois reconhecerás que tua casa está em paz e que tua tenda não sofreu danos. Conhecerás numerosa posteridade, e teus filhos serão como a erva dos campos. Descerá a sepultura como trigo maduro, colhido no tempo certo, ou como feixe de eira, recolhido na hora exata. Vede, caríssimos, como o Senhor protege aqueles que ele corrige. Como bom pai, ele nos corrige, tendo misericórdia de nós com a sua santa correção. São Clemente está convidando a comunidade para aceitar a correção que ele está fazendo e também a correção fraterna feita com caridade e misericórdia. Capítulo 57. Vós que lançastes os fundamentos da revolta, submetei-vos aos presbíteros e deixai-vos corrigir com arrependimento, dobrando os joelhos de vosso coração. Aprendei a submeter-vos, depondo a soberba e a orgulhosa arrogância da vossa língua. É melhor para vós ser encontrados pequenos e dentro do rebanho de Cristo do que
ter aparências de grandeza e ser rejeitados em sua esperança. Isso aqui é muito bonito, muito pesado, muito forte. Eu vou até reler. É melhor para vós ser encontrados pequenos e dentro do rebanho de Cristo do que ter aparências de grandeza e ser rejeitados de sua esperança. Escutar a sabedoria. Escutar a sabedoria. Assim fala a virtuosíssima sabedoria. Assim fala a virtuosíssima sabedoria. Eis que emitirei para vós uma palavra do meu espírito, e vos ensinarei a minha palavra. Eu vos chamei, e não obedecestes. Prolonguei meus discursos, e não prestastes atenção. Ao contrário, tornastes inúteis os meus conselhos, e rejeitastes minhas admoestações. Por isso, eu também rirei de vossa ruína, e me alegrarei quando alastrar sobre vós o extermínio, quando caírem sobre vós a tempestade, quando vier a catástrofe semelhante ao furacão, e cair sobre vós a aflição e a angústia. Então me chamareis, mas não vos escutarei. Os maus me procurarão, porém não me encontrarão, porque eles odiaram a sabedoria e não escolheram o temor do Senhor. Não quiseram dar atenção aos meus conselhos e desprezaram as minhas admoestações. Por isso, comerão os frutos de sua conduta e se saciarão com sua impiedade. Serão mortos por terem cometido injustiças contra os pequenos, e o julgamento destruirá os ímpios. Quem me ouve habitará em sua tenda, confiante na esperança, e viverá tranquilamente, sem temor de nenhum mal. Obedeçamos, portanto, ao seu nome santíssimo e glorioso, fugindo das ameaças proferidas pela sabedoria contra os que resistem, a fim de que habitamos confiantes sob o nome santíssimo de sua majestade. Recebei nossos conselhos, e não vos arrependereis. Pela vida de Deus, pela vida do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, que são a fé e a esperança dos eleitos. Aquele que tiver praticado com humildade os preceitos e mandamentos dados por Deus, na simplicidade e perseverando na mansidão, esse será colocado e contado no número dos que foram salvos por Jesus Cristo, a quem pertence a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Se alguém capítulo 59. Se alguns desobedecem ao que nós lhe dissemos da parte de Deus, saibam eles que estão incorrendo em falta e não poucos perigos. Agora, São Clemente Romano vai iniciar a sua grande oração, para a gente ir finalizando aqui a nossa carta. Tudo bem? Grande oração. Página 65. Quanto a nós, seremos inocentes desse pecado e, com orações e súplicas assíduas, pediremos que o Criador do Universo conserve intacto o número dos seus eleitos no mundo inteiro, por meio de seu amadíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio do qual nos chamou das trevas à luz, da ignorância ao conhecimento do seu nome glorioso, a fim de esperar no seu nome, que está na origem de toda criatura. Ladainhas e súplicas. E aqui vai começar a oração. Tu abriste os olhos do nosso coração, para que conhecêssemos que tu és o único, o Altíssimo no Altíssimo dos céus, o Santo que repousa entre os santos. Tu que humilhas a violência dos soberbos, que aniquilas os projetos dos povos, que exalta os humildes e rebaixa os soberbos. Tu que fazes enriquecer e empobrecer, que matas e dás a vida, o único benfeitor dos espíritos e Deus de todo o ser vivo.
Tu que perscrutas os abismos, que observas as obras humanas, que socorres aqueles que estão em perigo, que salvas os desesperados, és o Criador e o vigilante de todo o espírito. Tu que multiplicas os povos sobre a terra, e entre todos escolheste aqueles que te amam, por meio de Jesus Cristo, teu amadíssimo Filho, mediante o qual nos educaste, santificaste e honraste. Nós te suplicamos, Senhor, sê o nosso auxílio e protetor. Salva os nossos que estão na tribulação, ergue os caídos, manifesta-te aos necessitados, cura os enfermos, reconduz os que se afastaram do teu povo, sacia os famintos, liberta os nossos prisioneiros, reergue os fracos, consola os covardes, que todas as nações reconheçam que tu és o único Deus, que Jesus Cristo é o teu Filho, e nós somos o teu povo e ovelhas do teu rebanho. Com as tuas obras tornaste visível a eterna ordem do mundo. Tu, Senhor, criaste a terra, és fiel em todas as gerações, justo nos teus julgamentos, admirável na força e na magnificência, sábio ao criar, inteligente no sustentar as coisas criadas, bom nas coisas visíveis, benévolo para com os que confiam em ti, misericordioso e compassivo. Perdoa nossas iniquidades e injustiças, nossas faltas e negligências. Não leves em conta nenhum pecado de teus servos e tuas servas, mas purifica-nos com a purificação da tua verdade, e dirige nossos passos para caminharmos na santidade de coração e fazer o que é bom e agradável a ti e àqueles que nos governam. Sim, Senhor, revela a tua face sobre nós, para o bem da paz, para proteger-nos com tua mão poderosa. Livra-nos de todo o pecado, com teu braço altíssimo, e salva-nos dos que injustamente nos odeiam. Concede a concórdia e paz a nós e a todos os habitantes da terra, assim como as destes aos nossos pais, quando te invocaram santamente na fé e na verdade. Torna-nos submissos ao teu nome onipotente e virtuosíssimo, e aos nossos chefes e aos que nos governam sobre a terra. Tu, Senhor, lhe deste o poder da realeza. Pela tua força magnífica e indizível para nós, para que nós, conhecendo a glória e a honra que lhe foi dada, obedecêssemos a eles, sem nos opor à tua vontade. Dá-lhe, Senhor, a saúde, a paz, a concórdia e a constância, para que exerçam com segurança e soberania que lhe deste. Tu, Senhor celeste, Rei dos séculos, concede aos filhos dos homens glória, honra e poder sobre as coisas da terra. Dirige, Senhor, as decisões deles, conforme o que é bom e agradável a ti, para que, exercendo com paz, mansidão e piedade o poder que lhes foi dado por ti, possam alcançar de ti a misericórdia. A ti, o único capaz de realizar por nós esses bens e outros ainda maiores, agradecemos por meio de Jesus Cristo, o sumo sacerdote e protetor de nossas almas, pelo qual agora sejam dadas a ti a glória e a magnificência, de geração em geração, pelos séculos dos séculos. Agora, para finalizar, nós estamos aqui na conclusão. Últimos conselhos. Irmãos, nós vos escrevemos suficientemente sobre as coisas que convêm à nossa religião e que são úteis à vida virtuosa para os que desejam dirigir a sua vida conforme a piedade e a justiça. Tocamos todos os pontos que se referem à fé, penitência, verdadeiro amor, continência, sabedoria e perseverança.
Nós vos lembramos que é preciso agradar ao Deus Todo-Poderoso mediante vida santa na justiça, verdade e paciência, praticando a concórdia e esquecendo os rancores, no amor e na paz, perseverando na benevolência, imitando os nossos pais, dos quais já falamos acima. Eles são agradáveis por causa de sua humildade para com Deus, o Pai Criador, e para com todos os homens. Nós vos lembramos essas coisas com prazer, porque estávamos certos de escrever a fiéis excelentes, que aprofundaram as palavras do ensinamento de Deus. Convém que nós, com tantos e tantos exemplos, curvemos a fronte e ocupemos o lugar que nos cabe pela obediência. Desistamos da vã revolta para alcançarmos irrepreensivelmente o escopo que nos é proposto na verdade. Vós nos dareis alegrias e contentamento, se obedecerdes ao que escrevemos por meio do Espírito Santo, se acabardes com a cólera injusta de vossa inveja, segundo o pedido que vos dirigimos nessa carta, tendo em vista a paz e a concórdia. Saudações finais para a gente ir finalizando. Nós vos enviamos homens fiéis e sábios que viveram de maneira irrepreensível em nosso meio, desde a juventude até a velhice. Eles serão testemunhas entre nós e vós. Fizemos isto para que saibais que nossa preocupação foi e é de que reencontrareis logo a paz. Quanto ao resto, que o Deus que tudo vê e é Senhor dos espíritos e de todos os seres vivos, que elegeu o Senhor Jesus Cristo e por meio dele nos elegeu para sermos o seu povo particular, conceda a toda pessoa que invoca o seu nome magnífico e santo a fé, o temor, a paz, a perseverança, a paciência, a continência, a pureza e a moderação. Dessa forma, a pessoa será agradável ao seu nome. Por meio de nosso sumo sacerdote e protetor Jesus Cristo, pelo qual sejam dadas a Deus a glória, a grandeza, o poder e a honra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Devolvei-nos logo na paz e na alegria os nossos enviados Cláudio Efebo e Valério Biton, junto com Fortunato, a fim de que eles nos anunciem quanto antes a paz e a concórdia, queridas e almejadas, assim que também nós nos alegremos o mais depressa possível com vossa serenidade. Esses homens foram os homens que o Papa enviou para a comunidade. Cláudio Efebo, Valério Biton, nomes bem diferentes. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e que todos aqueles que, em todo lugar, Deus chamou por meio de Jesus Cristo, por ele sejam dadas a Deus a glória, a honra, o poder, a majestade e o reino eterno, desde os séculos e pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, o próximo pai da igreja que nós iremos estudar é Santo Inácio de Antioquia. Foi muito bom estar aqui lendo essa carta de São Clemente Romano aos Coríntios. Foi cansativo, demorou, se eu não me engano foram 9 vídeos, mas também é uma das mais longas aqui desses padres apostólicos. Mas eu acredito que foi muito bom, foi muito gratificante. Para mim foi muito ler os escritos de um Papa primitivo. Para mim foi bem interessante. E se Deus quiser, ao longo dos tempos, ao longo dos meses, do ano, quem sabe nós vamos trazendo aqui mais leituras desses homens e mulheres ilustres na história de nossa igreja. Fica aí o convite para você que é católico ou que não é católico, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos continuar os nossos estudos dos pais da igreja. Vamos finalizar os padres apostólicos. O próximo será Santo Inácio de Antioquia. Onde estiver o bispo, esteja
a multidão, hein? Até mais. Fique com Deus e com Nossa Senhora.